Olá, pessoal, muito boa noite a todos. É uma alegria estarmos novamente aqui para o nosso já tradicional estudo da primeira quinta-feira de cada mês, do Mediunidade Sem Preconceito, com o Edivaldo Kulcheski. Hoje, aqui para estudar os mecanismos da vidência e da audiência. É 6 de maio, vidência e audiência. Mas o Edivaldo é que vai nos contar um pouquinho sobre o estudo da noite de hoje. Antes eu entrei aqui, deixei esse banner correndo, apenas para lembrar que a nossa casa, a União Espíritas Caminheiros do Bem, está, como a maioria das casas, com as atividades presenciais momentaneamente suspensas, mas nós temos atividades na casa, atividades de estudos como essa, que são gravadas pelo YouTube, outras atividades de estudos que também acontecem na casa e que são pelo Meet ou pelo Teams ou outra plataforma, e temos o atendimento fraterno, que é o que está correndo aí na tela, que acontece sempre às terças-feiras, às quartas-feiras e aos sábados, das 14 às 15h30. E o telefone para ter esse atendimento é o que está aí na tela, o 41, DDD de Curitiba, 9912-93693. Então, para os interessados, a gente deixou aí, tá certo? Agora eu vou tirar o banner do atendimento e vou tirar também o telefone e vou trazer o Edivaldo aqui para a gente já começar o nosso boa noite. Daí, Edivaldo, tudo bem com você? Tudo bem, Edson? Uma boa noite para você. Uma boa noite a todos os irmãos e irmãs que estão conosco neste momento. É uma alegria sempre, né, estarmos aqui no canal do YouTube da União Espíritos Caminheiros do Bem para estudarmos a doutrina espírita e especificamente sobre a mediunidade. É um prazer sempre, né, Edson, estar aqui, né, sempre. Nesse momento para estudo aí. Realmente é muito gostoso. Já dia 1º de abril nós estivemos aqui, então já passou mais de um mês, né? Já passou mais de um mês, 45 dias praticamente. Aliás, 35 dias. Já estava na hora, né, Edivaldo? Estava com saudade já, né? Então, gente, para não tomarmos muito tempo aqui do nosso estudo, vamos, num primeiro momento, aqui dar boa noite para o pessoal e depois a gente já... Eu vou passando aqui, Edivaldo, tá? E a gente faz aquele rapidinho, as boas-vindas. Eu não sei por que parece... Para mim está travando um pouquinho aqui. Para mim, você quer dar boa noite? Bom. Então, boa noite para a Sônia e para o Teutônio, do Caminheiros, né? Sejam bem-vindos, sempre um prazer ter os amigos conosco, a Jocely também, né? Uma alegria muito grande estar sempre a presença tua aqui conosco. O Carlos Madaloso, uma boa noite, irmão. Obrigado pela oportunidade, sei que a quinta-feira é tua e você abre para nós aí, né? Guilherme e Adriana, lá de Contagem, Minas Gerais, é sempre uma alegria ter a certeza que vocês estão conosco toda primeira quinta-feira do mês. O Luiz Becker, com a Rose, lá de Três Barras também, nossos amigos, e é uma alegria ter vocês conosco. A Kátia, boa noite, Kátia, bem-vinda. A Maria de Fátima, boa noite. A Neuza, tudo bem, Neuza? Uma alegria sempre ter você conosco. A Lucilene, nossa querida Lucilene, lá de Matinhos, uma boa noite. Maria Helena, conosco também, boa noite. A Jandira lá do Poço Claro, de Itaiópolis, uma querida irmã, família toda muito querida. Estamos com muitas saudades de ir até o Poço Claro, a Itaiópolis. Leia, querida Leia, a esposa do Edson, uma boa noite. O Júlio também conosco, uma boa noite. Ângela também, lá de Matinhos, uma
né? Querida companheira, querida irmã, junto com o José Carlos, seu esposo, sempre conosco, a Bia, a Beatriz, lá de Paranaguá também, da Casa Espírita Paz e Luz, sempre conosco. Pulei alguns aqui, deixa eu voltar um pouco. O meu computador não está legal, não sei o que aconteceu. Maria Helena também, né? Uma boa noite para você, bem-vinda. A Jandira, nós já tinha passado. O Júlio também, a Ângela. A Joana, querida Joana, boa noite para você, Joana, bem-vinda. Olha, o Carlos passando um recado para nós aí. A partir de junho, mentes interconectadas. Ronaldo, querido irmão lá de Matinhos também. Um grande abraço para você, para a Marina. Shirley, conosco também. Boa noite, bem-vinda, Shirley. Sérgio lá de Porto União, União da Vitória. Um prazer ter você conosco. A Aline também, boa noite, Aline. A Bia, lá de Paranaguá, uma boa noite. A Sandra conosco também, boa noite, Sandra. Bom estudo para todos nós, obrigado. Nádia, uma boa noite, Nádia. Bem-vinda. A Maria Isabel também conosco, boa noite. Boa noite, Nádia. Eu estou com um problema aqui no meu computador, Edivaldo, infelizmente. Ainda bem que é você que faz o estudo. Estamos aí com o Ulisses, lá de Conselheiro Lafayette, de Minas Gerais também. O Rogelso de Matinhos, uma boa noite. A Sônia conosco também. A Marilda, lá do Poço Claro de Itaiópolis também. Bem-vinda, Marilda. A Inês também, boa noite. Bem-vinda. Prazer, né, estar com vocês todos aí para estudarmos. A Marília também, boa noite, Marília, uma alegria. A alegria é nossa também, né? A Nilda, a Ivonilde, lá de Itaiópolis, a prima. A Mitzi, a Marília de Porto União, se identificando da localidade, isso é importante para nós, né? O Ismael, de São Mateus do Sul. O Antônio Carlos conosco também, lá de Araucária. Você está me ouvindo bem, Edivaldo? Estou. Um pouco de delay. Atraso? Pois é algum problema no meu computador. Eu vou, inclusive, Edivaldo, eu vou pedir para você tocar o barco aqui. Eu não sei o que aconteceu com o meu computador, ele está devagar, está travando um pouco, mas como eu estou só na transmissão e na passada de slide, eu acho que não vai dar problema, tá? Mas eu vou pedir, você pode fazer a prece agora também, e a inicial e a final, pode ser? Claro, pode ser, sim. Tá? E eu vou sair aqui, eu vou tirar minha imagem e vou deixar só o slide, eu vou passar só o slide, tá bom? Porque tem alguma coisa no meu computador e para a gente não ter problema nenhum, tá? Eu espero que na passagem de slide dê tudo certo, tá bom? Como eu cheguei de viagem hoje, ele ficou 15 dias desligado, eu não sei o que deu. Sem problema nenhum. Tá? Então, meu amigo, fica com você aí, tá? E eu fico aqui só na retaguarda. E nós vamos conversando, mas eu vou ficar só na retaguarda, tá bom? Perfeito. Aí você faz a prece e depois eu já coloco os slides. Combinado. Então, vamos lá. Então,
a todos os irmãos que estão conosco, uma boa noite. É uma satisfação muito grande tê-los para juntos estudarmos a doutrina espírita. E vamos para o início, fazer uma prece, então, para nós todos preparar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, para absorver o conhecimento. Então, pediria a todos que nesse instante se preparem, serenem, né, a sua mente, para que possamos nos acalmar. Não vamos pensar em coisas diferentes do que nós vamos ver aqui, para que possamos absorver o melhor possível, a maior quantidade de informações para aprimorar o nosso conhecimento. Então, nesse momento, vamos pedir a Deus, nosso Pai, que está em toda parte do universo. Isso quer dizer que Ele está com cada um de nós, aonde quer que nós estejamos. Então, Deus está conosco nesse momento. Vamos santificar o nome do nosso Pai em louvor de todas as criaturas, mas principalmente daquelas que ainda não encontraram Deus em seu caminho, que possam despertar pelo amor, que possam abrir seu coração, a sua mente, para entender a grandeza de Deus. Vamos também sempre pensar que acima das nossas vontades, sempre a vontade do nosso Pai Criador é a que tem maior amplitude, que tem maior condições de entender aquilo que realmente nós precisamos para cada momento. Que o pão nosso de cada dia, o pão do corpo, mas principalmente do espírito, nos chegue para que consigamos ficar alimentados com bons sentimentos, com bons pensamentos, com bons conhecimentos. Também que nós consiga perdoar a todos aqueles que, de alguma forma, fazem coisas que são contrárias à nossa vontade, assim como Deus nos compreende, nos entende a toda a situação que nós, às vezes, nos deparamos de fazer coisas contrárias às leis divinas. Vamos procurar vencer as tentações que estão dentro de nós, que estão em nós, para que nós consigamos superá-las e, no lugar das tentações, das imperfeições, nós colocarmos virtudes. Que consigamos vencer todo o mal que chegar até nós ou que estiver em nós, que nós consiga, em seu lugar, implantar a semente do bem. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós iniciamos o nosso estudo dessa noite. Que assim seja. Nós, nesta noite, vamos estudar sobre os mecanismos da vidência e da audiência. São duas mediunidades muito importantes e que necessitam da nossa compreensão de como elas funcionam para que nós tire o melhor proveito possível destas mediunidades e, caso nós venhamos a desenvolvê-las em algum momento, que nós saibamos como nos conduzir perante elas. Então, no dia de hoje, mecanismos da vidência e da audiência. Já quero deixar o convite para vocês para o dia 3 de junho, nós estarmos aqui novamente para falarmos dos mecanismos da inspiração e da intuição. Será que tem diferença entre inspiração e intuição? Então,
convido vocês para o dia 3 de junho estar aqui conosco também para continuar esse nosso estudo. Queria lembrar que todo o material que nós estudamos, as apresentações que nós fazemos aqui, que vocês acompanham, está disponível no blog do curso Mediunidade Sem Preconceito, que é Mediunidade Sem Preconceito, blogspot.com. Vocês entrando na tela, vai aparecer a tela como está aqui, né? Vocês estão vendo aí. Do lado direito, nessa janela meio cor de verde-limão, ali, meio amarelo, ali está disponível o material em vários formatos. O que nós vamos fazer aqui, né, é o formato apresentação. Se vocês quiserem nesse formato, ele vai estar disponível para vocês também. Mas ele está em formato de apostila também, esse material. Então, quem já perdeu alguma aula, está chegando agora, pode recuperar e estudar, né? Assim como os vídeos das aulas anteriores estão disponíveis no YouTube do meu canal, o canal Edevaldo Kurcheski, como no YouTube da União Espíritos Caminheiros do Bem, para que vocês possam assistir, né, as aulas anteriores, ou, se vocês quiserem o material que a gente está estudando aqui, ele está disponível no blog Mediunidade Sem Preconceito. Ok? Então, vamos lá. Próxima. Então, o nosso estudo da noite de hoje é sobre mecanismos da vidência e da audiência. Então, gostaria de convidar a vocês que, a partir de agora, se preparem para esse estudo. Qualquer dúvida, vocês podem ir fazendo as perguntas. À medida que a gente vai trocando de tópico, a gente dá uma paradinha, o Edson passa para nós as dúvidas e a gente vai respondendo para tentar elucidar todas as questões que surgirem durante esse estudo. Então, vamos lá. Próxima. Os principais livros que nós consultamos para elaborar esse estudo são esses que estão aí, são principalmente livros da codificação espírita e livros da coleção André Luiz. São os principais livros que a gente consultou para elaborar esse estudo. Próxima. A primeira questão que vem para nós, geralmente as pessoas perguntam, mas por que eu não consigo ver o mundo espiritual com meus olhos físicos? Como é que eu não consigo ver o que está do lado espiritual? E a resposta é, porque a matéria que compõe-se, a matéria presente no mundo espiritual, ela vibra em outro tipo de frequência, que essa frequência daí não é captada pelos nossos olhos físicos. Ela vibra numa frequência que nós chamamos de quarta dimensão. E os nossos olhos físicos, tudo que é a parte física nossa, consegue captar alguma coisa do que está na terceira dimensão. Eu até coloquei aqui embaixo como exemplo ali, ó, de tudo que vibra na natureza em frequências de onda, que nos cercam, né? E que impressiona os nossos sentidos, apenas você coloca 0,18 zeros e aí o número 1. Então, esse percentual somente que é visível ao nosso espectro de visão dos nossos olhos físicos. Então, mesmo muita coisa que é física, que é detectado por aparelhos físicos, apenas 0,00001% é o que os nossos olhos conseguem enxergar. Para vocês terem ideia da limitação da frequência do nosso espectro de visão. Então, por isso que a gente não consegue enxergar o que está no plano espiritual, porque ele está além do nosso campo de visão, do nosso espectro de visão. Próxima. Então, hoje nós vamos falar do que Kardec colocou para nós como manifestações visuais. E dentro das manifestações visuais, aí a gente fez um estudo bastante amplo para entender como que Kardec, qual foi a ideia de Kardec. Então, ele colocou para nós
de duas formas essas manifestações visuais. Primeiro, a manifestação visual mediúnica, que aí precisa ter um médium vidente, para enxergar. E aí ele classificou para nós, chamando de vidência e clarividência. Na verdade, vidência e clarividência, Kardec colocou como tendo o mesmo significado. Em determinadas obras, ele chamava de vidência, em outras de clarividência, mas dizendo a mesma coisa. Então, vidência e clarividência, quando surgirem, é como fossem sinônimos. São palavras que têm o mesmo significado. Vidência e clarividência é a mesma coisa, não existe diferença entre uma e outra. E aí também ele fala alguma coisa para nós sobre vidência intuitiva. Isso se encontra na Revista Espírita de 1858. Então nós temos como manifestações mediúnicas, manifestações visuais mediúnicas, que daí é o que nós vamos, é o nosso foco, o que nós vamos estudar hoje, mas vamos falar um pouquinho sobre manifestações visuais anímicas, que seria quando o médium entra num processo de desdobramento e ele o seu perispírito vai ao plano espiritual, vê coisas nesse desdobramento, e que a pessoa, depois que volta do desdobramento, vai lembrar nitidamente de tudo que aconteceu. Então, isso Kardec chamou de clarividência sonambúlica. Em algumas obras, ele chamou de clarividência sonambúlica, em outras de dupla vista. Então, quando a gente encontra isso, o significado fica sendo o mesmo. Ele queria dizer a mesma coisa. Clarividência sonambúlica, média em desdobramento. Dupla vista, média em desdobramento. Então, são dois termos com o mesmo significado. Ok? Próxima. Aqui eu coloquei apenas rapidamente para a gente entender o que é o conceito de cada um. Então, vidência ou clarividência, que é a mesma coisa, que tem o termo com o mesmo significado. Vidência ou clarividência é a faculdade de ver os espíritos com os olhos da alma, sem que haja emancipação. Aí é processo mediúnico. Então, a pessoa não vai ter desdobramento, não vai se emancipar. Isso, principalmente, é tratado isso no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, dos itens 167 a 171. Aí temos a vidência intuitiva. O que é a vidência intuitiva? O vidente intuitivo não vê propriamente os espíritos, mas recebe essas impressões através da mente. Eu vou explicar depois como isso funciona. É como se eu não vou estar vendo nada com os olhos, né? Mas o meu perispírito está vendo e está transferindo isso para uma parte, né, da minha mente, em que eu não tenho nitidez, mas tenho a impressão exata do que está ali ocorrendo no exterior, né, na parte espiritual. Kardec descreve isso na Revista Espírita de janeiro de 58, como eu falei. O que é dupla vista ou clarividência sonambúlica? Que são dois termos com o mesmo significado. Significa a dupla vista ou clarividência sonambúlica é a visão mais perfeita, mais clara do plano espiritual pela emancipação ou pelo desdobramento da alma. Isso está no Livro dos Espíritos, da questão 447 à questão 454A. E também, né, é a alma que vê, não vê as coisas de onde está seu corpo, vê aonde sua alma se encontra presente. Por quê? Porque ao se emancipar, ao se desdobrar, o espírito entra em uma viagem no plano espiritual. Então ele vai ver coisas que estão longe do onde se encontra o seu corpo físico. Isso também está no Livro dos Espíritos, a questão 428 a 455. Bom, próxima. Mais um pouquinho de esclarecimento. Então, vidência ou clarividência é a visão de espíritos ou do plano espiritual provocada
com a intervenção de benfeitores espirituais, que eu vou detalhar no decorrer do estudo. Isso, então, é um fenômeno mediúnico. O médium enxerga com os olhos da alma, do perispírito, que estão estando presente no ambiente. Então, na vidência ou clarividência, o médium vai ver o ambiente onde ele se encontra, onde o seu corpo se encontra. Ele vai ver aquilo que está acontecendo à sua volta. Na vidência intuitiva, então, o médium vê ou tem a impressão daquilo que está acontecendo à sua volta, mas ele não está enxergando, mas está tendo a impressão nítida, como se fosse, eu estou sentindo, eu tenho certeza, a impressão está muito clara de que tem alguém, algum espírito aqui ao meu lado. Então, de alguma forma, essa vidência intuitiva, ela é um fenômeno mediúnico que nós vamos estudar também. Então, vidência, clarividência é fenômeno mediúnico. Vidência intuitiva é fenômeno mediúnico. Isso nós vamos estudar hoje. Próxima. Na dupla vista, ou clarividência sonambúlica, que querem dizer, são termos que querem dizer a mesma coisa, seria a visão do plano espiritual, o ambiente físico, distante. Ou seja, o médium, ele não vai ter auxílio de mentores espirituais, porque ele vai se desprender e ele vai entrar no plano espiritual e vai a diversos lugares distantes de onde o seu corpo está. E aí, quando ele traz essa informação, é uma informação que está gravada dentro do seu perispírito. E ele passa a ter consciência disso. Então, isso é um fenômeno anímico. É uma lembrança do que ele viu no lado espiritual. É uma descrição do que o seu perispírito está vendo. Então, isso se chama, é um fenômeno anímico. Não seria um fenômeno que se prende à mediunidade daí. Então, o clarividente sonambúlico não vê as coisas de onde está seu corpo, ele vê onde o seu espírito está. Então, ele vai longe, né? Ele sai do ambiente que ele se encontra e vai viajar pelo plano espiritual. Então, ele vê, né, as coisas que acontecem, o que está acontecendo à distância, de onde o seu corpo se encontra. Então, ele está em desdobramento, ele está emancipado no plano espiritual. Ok? Próxima. Aqui eu queria fazer um esclarecimento. Kardec coloca para nós, em Obras Póstumas, no capítulo chamado Segunda Vista. Ele diz para nós assim, porque nós todos, conhecemos que também existem pessoas que colocam cartazes por elas. Eu sou médium vidente, eu vejo o futuro, eu vejo o passado. Eu sou vidente, eu sou clarividente. Então, Kardec, isso desde aquela época já existia, né? Kardec coloca para nós em Obras Póstumas, chamamos de videntes os que podem ver acontecimentos que já se realizaram ou que estão prestes a se realizar. Mas por que ele diz isso? Aí ele explica ali embaixo, por carência de um outro termo, para designar esse estado especial de mediunidade, seria, e sobretudo os indivíduos suscetíveis de experimentá-lo, temos empregado essa palavra vidente. Embora não exprima com exatidão a ideia, ele diz, vamos adotar até outra ordem, até surgir um nome melhor, que fique então, sendo chamado de médios videntes ou clarividentes, também aqueles que veem o futuro. Não é o nosso caso, o nosso foco de estudo hoje. E esse vai ser para frente, em outro estudo. Próxima. Bom, feitas as explicações, então vamos começar o nosso estudo agora. Manifestações visuais, né, mediúnicas. Então, nós temos, nas manifestações visuais mediúnicas, a vidência intuitiva e a vidência e a clarividência, que são termos similares, né? Querem dizer a mesma coisa. Então, comecemos a falar da vidência intuitiva. Próxima. Então, o médium, vamos explicar isso, a questão do médium, né, vidente intuitivo. O médium vidente intuitivo, ele não vê propriamente os espíritos, mas recebe as impressões que chegam à sua mente e
trazem essa impressão nítida. Até alguns conseguem descrever as vestes e a fisionomia de tão intenso que é essa intuição que estão recebendo. Então, não são os olhos carnais que estão vendo esse fenômeno acontecer lá na vida espiritual, enxergando o que está acontecendo à sua volta, porque quem está vendo na realidade, nesse momento, é o seu perispírito, que está enxergando e está transferindo essas informações para o seu cérebro físico. Próxima. Então, na evidência intuitiva, poderíamos dizer que o médium está vendo com a mente. O médium recebe uma imagem mental por intuição do que o seu perispírito vê. Próxima. Nesta revista de 1858, na Revista Espírita de Kardec, ele mostra um caso de evidência intuitiva. Nessa revista tem um item chamado Visões. E ali é descrito que uma jovem viu por intuição a morte da sua mãe. Então, determinada madrugada, ela como se estivesse recebendo até a visita da sua mãe, dizendo para ela, olha, eu já não estou mais vivendo entre os vivos, eu estou no plano espiritual. E ela acorda com aquela impressão muito grande e dias depois ela tem a informação que naquele mesmo horário a sua mãe tinha desencarnado. Mas eu não vou detalhar isso para que vocês consigam procurar esse estudo e ver com mais calma. Próxima. Para nós entendermos a questão da evidência intuitiva, vamos falar um pouquinho sobre mensagens subliminares. O que vocês estão enxergando nessa imagem? Parecem dois velhos, olhando um para o outro, duas pessoas idosas. Parece uma pessoa cantando, outra com um jarro na cabeça, ou coisa assim, né? Então, toda aquela imagem que traz várias mensagens juntos são chamadas de mensagens subliminares. Próxima. Então, as mensagens subliminares são aquelas que os sentidos humanos não conseguem perceber de forma consciente. Essa imagem atinge uma parte do cérebro nosso que é o subconsciente. As imagens não são captadas, elas são captadas pelos olhos, mas só que elas não chegam na parte consciente do nosso córtex cerebral, no nosso neocórtex. Ficam registrados no nosso subconsciente, numa região que é abaixo do neocórtex ali, né? Então, toda imagem subliminar, ela vai para o nosso subconsciente. Então, quando o nosso perispírito está vendo alguma coisa, e de alguma forma aquilo é importante para nós, mas nós não somos médios videntes, ele joga aquela informação para nós, não vai vir para a parte consciente, mas vem no nosso subconsciente. E a gente passa a ter a impressão daquela situação que o nosso perispírito está vendo, ou da pessoa, ou do espírito que ele estiver vendo. Próxima. Um exemplo disso, nós estamos lá, assistindo TV, e aí os atores começam a fazer um lanche, e aparece rapidamente uma imagem de um copo de refrigerante. Qual que é a ideia de quem está fazendo a propaganda? Disso que está acontecendo ali? É induzir nós a ter sede. A gente não está vendo nessa imagem a marca, a embalagem daquele refrigerante. Mas a imagem do copo trouxe para nós uma mensagem para o nosso cérebro, para nós matar a sede. Pela cor do refrigerante, nós não vimos marca, não vimos nada, mas o nosso inconsciente grava aquilo e quer dizer para nós, olha, você tem que tomar, mas tome aquele refrigerante. Então, ele direciona a nossa vontade. É assim que são as propagandas subliminares, né? Próxima. Então, o processo de evidência intuitiva vai ocorrer segundo esse mecanismo, mais ou menos parecido.
toda a propaganda subliminar, então, ela joga essa informação para o nosso subconsciente. E lá fica aquela impressão daquela situação. Então, o nosso espírito, ao estar enxergando algo que ele julga ser importante, que o nosso espírito julga é importante para nós, ele faz com que aquilo que o nosso perispírito está vendo chegue ao nosso, em vez de chegar ao consciente, porque não chega, porque nós realmente não estamos vendo com os olhos físicos, mas ele manda aquela informação para o nosso subconsciente. Então, é como se nós tivéssemos recebido uma espécie de intuição, só que em vez de ser uma ideia, é uma imagem. E essa imagem é o que o nosso perispírito está vendo. E essa imagem chega nas nossas áreas subcorticais, no nosso subconsciente e do nosso cérebro, como no mesmo mecanismo das mensagens ou das imagens subliminares. Ok? Próxima. Então, como vimos, o médium intuitivo não vê os espíritos com os olhos físicos, mas recebe essa impressão através da mente, do que o seu perispírito está vendo. Pressentindo até os contornos, as vestes, a fisionomia, como eu citei atrás ali, né? Então, é dessa forma que acontece. Vamos ver como é que é esse mecanismo que ocorre. Próxima. Então, o mecanismo. Está lá o nosso perispírito, né, à direita da tela, né, está lá o nosso perispírito passando essa informação, e essa informação ela vem em ondas eletromagnéticas mais rápidas, entre o perispírito e o corpo etérico. O corpo etérico diminui a intensidade dessas imagens, né, dessas ondas mentais, diminui ao ponto em que a nossa epífise possa captar, daí ela chega numa determinada vibração diminuta, em que a nossa epífise pode captar essa informação, essa onda eletromagnética, e aí a epífise vai transformar essa onda eletromagnética em sinal elétrico, e esse sinal elétrico vai passar, daí a epífise manda para o tálamo, que é a caixa de distribuição, né, das informações que chegam ao nosso cérebro, e o tálamo vai enviar para a área do subconsciente nosso, o nosso sistema límbico ali, né? Então, e ali nós não vamos ter noção clara do que está acontecendo, do que é, mas temos a nítida impressão, uma intuição muito forte do que está ao nosso lado, do que está ocorrendo ali. Ok? Então, esse é o mecanismo da vidência intuitiva. Tem alguma pergunta, Edson? Não, Edivaldo. Não, por enquanto não chegou nenhuma pergunta, tá bom? Então vamos seguir. Qualquer coisa eu te passo aí. Ok. Bom, então vamos começar a falar agora da vidência ou clarividência. Dois termos que querem dizer a mesma coisa. Quando você lê sobre médio vidente ou médio clarividente, não são diferentes. É a mesma coisa. São médiums que conseguem ver o plano espiritual. Vamos tentar agora detalhar essa situação. Próxima. Bom, médios videntes estão especificamente no livro dos médiuns, no livro dos espíritos e em obras póstumas. É onde nós vamos encontrar sobre essas questões. Próxima. Bom, no livro dos médiuns, segunda parte, questão 167, diz lá para nós: os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. E aí, temos que ressaltar, na vidência mediúnica, só o médium vê. Só o médium que vai ver. Se fosse uma materialização, todo mundo iria ver. Todas as pessoas presentes iriam ver. Nesse caso, não. Quem está vendo é somente quem tiver a mediunidade da vidência. Então, as pessoas que são dotadas dessa faculdade, né, são chamados médiuns videntes, e têm a faculdade de ver espíritos. Próxima. Existem pessoas que conseguem sentir, né, ver o plano espiritual
em estado normal, sem estar desprendido. Em determinados momentos, a vidência tem essa abertura, que eu vou mostrar para vocês como acontece, e a pessoa começa a enxergar, além da parte física, começa a enxergar o plano espiritual. E aí esse plano espiritual domina a visão da pessoa, deixando a visão física em segundo plano. Então, tem pessoas que conseguem ver o plano espiritual em estado normal. Próxima. Há médios que precisam se concentrar, há médios videntes que precisam se concentrar para facilitar essa visão do ambiente espiritual. Então, isso é questão de, à medida que a pessoa vai desenvolvendo essa mediunidade, ela vai tendo essas aptidões mais aclareadas, né? Vão ficando mais evidentes daí. Então, ela começa sempre nessa questão, precisa se concentrar para ver e tal. Daí, com o tempo, ela nem precisa mais se concentrar, porque ela já está ficando mais apta à utilização dessa mediunidade. Próxima. Então, há aqueles que gozam, tanto na questão, gozam dessa faculdade, ou têm essa possibilidade, né? Senão em estado sonambúlico, que daí já é outra situação. O médium precisa se desprender, e aí entra naquela que daí já não é mais vidência, ele é uma vidência sonambúlica, é pelo desprendimento, que não é o caso que nós vamos estudar aí. Próxima. Bom, no livro dos médiuns, segunda parte, questão 171, diz para nós assim, que a faculdade de ver os espíritos, sem dúvida, pode se desenvolver, mas é uma daquelas que convém esperar seu desenvolvimento natural, sem provocar. Então, a mediunidade, a gente pode desenvolver pelos exercícios dentro dos grupos mediúnicos. Porém, olha a recomendação. Conveniente esperar seu desenvolvimento natural sem provocá-lo. Por quê? Porque se a pessoa provocar a abertura da sua mediunidade, ela vai enxergar aquilo que está dentro da sua condição vibratória. Então, se nós estamos perturbados, estamos desequilibrados, temos muitos sentimentos negativos, temos muitas mágoas, muitos rancores, muitas revoltas, e porventura desenvolvermos a mediunidade, nós vamos ver o plano espiritual, aqueles que estão no plano espiritual, que são revoltados, angustiados, então nós vamos ver um plano espiritual muito complicado. Então, é conveniente que nós primeiro esperemos esse desenvolvimento natural, e o desenvolvimento natural se dá à medida que nós desenvolvemos a nossa moralidade, a nossa espiritualidade. Próxima. Então, o médium vidente, ele acredita estar vendo com os olhos físicos, mas na realidade ele não está vendo com os olhos físicos. Quem está enxergando e passando essa informação para ao cérebro físico nosso é a nossa alma, como está ali, ou o nosso perispírito. Então, por isso que muitos médios tampam os olhos físicos para não ver, e quanto mais tampam, melhor fica a visão, melhor enxergam. Próxima. Isso também está além do livro dos médios, né? Nesse livro, Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, ele explica bem isso aí para nós, muito interessante. Então, quantas vezes tentando sustar uma visão desagradável, produzida por um espírito menos esclarecido, o médium fecha os olhos, e quanto mais aperta a visão, mais nítida fica aquilo que ele não queria ver, né? Então, por isso que fica a comprovação, que nesse caso, o médium não está vendo com os olhos físicos, assim como o Kardec colocou para nós ali no livro dos médios. Próxima. Isso aqui é importante. A vidência não é constante. Próxima. Essa faculdade raramente é permanente. Ela é sempre efeito de uma crise, ela é momentânea.
E isso diz para nós, lá no Livro dos Médiuns, segunda parte, questão 67, é providencial que a vidência seja assim, que ela não seja constante. Porque isso iria atrapalhar a nossa vida aqui, material. Se nós estamos encarnados, é para nós ter a nossa vida material, para nós fazer o nosso desenvolvimento espiritual, intelectual, o nosso relacionamento com o mundo físico. Por isso nós estamos encarnados. Mas tendo essa mediunidade, ela vai ocorrer em determinados momentos, em determinadas crises, porque ela é necessária naquele momento para um auxílio, para um esclarecimento de alguma forma. Há uma necessidade. Então, é providencial que ela não seja constante. Então, a vidência é protegida por filtros, que eu vou explicar, que são defesas psíquicas do médium, fazendo com que ele veja aquilo que seja possível para aquele momento. Ok? Próxima. Vocês imaginem, nós estamos rodeados de espíritos, e ficar vendo eles a todo momento, e a todos eles, iria nos perturbar e embaraçar as nossas ações aqui do dia a dia material, né? Aí nós não iríamos ter a liberdade para agir dentro das nossas necessidades físicas aqui. Próxima. Vamos falar um pouquinho do espectro de visão, porque é importante, porque nem todos os médios videntes enxergam a mesma coisa. Próxima. Então, às vezes, no mesmo ambiente, tendo dois médios videntes, um está enxergando um plano, alguns tipos de espíritos, e o outro médio enxergando outros tipos de espíritos. Por quê? Porque essa condição de vidência depende muito do desenvolvimento moral e espiritual de cada um. Então, são situações em que, no mesmo ambiente, se tivermos 2, 3 médios videntes, eles poderão descrever situações diferentes que estão ocorrendo naquele mesmo ambiente. Próxima. Então, a mediunidade, como o André Luiz está falando para nós, nos orientando em suas obras, é sintonia, tem que ter a frequência, né? E filtragem. Então, cada mente tem uma capacidade peculiar de percepção dos fenômenos. Então, como eu coloquei no desenho ali, o médio vidente tem uma capacidade mínima, enxerga, né, enxerga o plano espiritual, mas enxerga determinada situação. O outro já enxerga um pouquinho mais e o outro enxerga bem mais, e estando no mesmo ambiente, isso pode ocorrer, essa diferença. Próxima. A gente encontra essa explicação dessa situação no livro Os Mensageiros, no capítulo 34, onde existem alguns ensinamentos importantes sobre a vidência. Então, André Luiz descreve para nós assim: nossa amiga é senhora de grande vidência psíquica, mas os benfeitores que nos orientam, os esforços, recomenda que não se lhe permita a visão total do que se passa em torno de suas faculdades. Então, está descrevendo ali que tem uma médium, vidente, eles estão num trabalho mediúnico, e aí o André Luiz, né, diz para os benfeitores espirituais estão orientando que ela não deve enxergar tudo o que está acontecendo. Ela vai enxergar uma parte do que está acontecendo nesse ambiente espiritual. Nem tudo ela vai enxergar. E aí ele explica: o conhecimento exato da paisagem espiritual em que vive talvez lhe prejudicasse a tranquilidade. Isabel, portanto, apenas pode ver mais ou menos a 20ª parte dos serviços espirituais em que colabora. Imagina. Ela é médio vidente, mas só consegue ver a 20ª parte daquilo que está acontecendo no ambiente. Por isso que tem, às vezes, em grupos que não há aquele estudo correto, que não se desenvolvem através do conhecimento, mas querem praticar a mediunidade, às vezes dá muito conflito, porque o médio vidente está vendo uma coisa, o outro está vendo outra. E aí eles começam a achar que ali está vendo uma mistificação, que um está mentindo, e aí cria as confusões. Então, pode ocorrer descrições totalmente diferentes de médiuns videntes no mesmo ambiente. Ok? Próxima.
No livro Nos Domínios da Mediunidade também fala alguma coisa sobre isso, no capítulo 12, onde é tratado sobre clarividência e clareaudiência. Explica para nós o André Luiz. Clementino aplicou passes na região frontal dos médiuns, favorecendo-lhes o campo sensório. Então, olha, lá no início nós falamos que no fenômeno mediúnico da vidência é necessário a intervenção de espíritos auxiliando o médium naquele momento. Aí, ó, Clementino está aplicando passes na região frontal dos médiuns para favorecer o campo sensório, para facilitar a sensibilidade da vidência. E aí ele esclareceu que não lhes convém, por agora, a clarividência e a clareaudiência demasiado abertas. Mesmo o médium, que às vezes, em determinado momento, ele consegue ver mais, mas em outros, os espíritos acham, não, esse momento ele deve ver menos. E aí eles ficam regulando essa quantidade do que o espírito pode ver para aquele momento. Então, vocês vejam quanta coisa envolve. Envolve a questão vibratória. Eu vou enxergar o plano espiritual de acordo com o meu nível vibratório. Se eu tenho vibrações positivas boas, eu vou enxergar o plano bom, positivo. E isso, ainda depois, aí vai ter graduações dentro do positivo, desse ambiente positivo. Se eu for um médium desequilibrado, cheio de sentimentos negativos, eu vou ver o plano inferior, vibratoriamente, de acordo com o que eu estou vendo, mas também dentro de graduações, dentro daquilo que me é permitido ver também. E aí ele continua, na esfera dos espíritos reencarnados, há que dosar as observações para que não venhamos a ferir os impositivos da ordem. Então, os espíritos ficam trabalhando e graduando a visão do médium de acordo com a necessidade. Próxima. Aqui eu só queria fazer a questão da nossa visão física. Qual que é o espectro? Então, vocês imaginem ali, ó, nós enxergamos, na verdade, tudo que é luz. Menos que 405 trilhões de vibrações por segundo nós não enxergamos. A partir de 405 trilhões de vibrações por segundo, eu sempre falo, ó, vamos fazer, imagine trilhões, eu estou fazendo assim, algumas por segundo, né? Então, 405 trilhões de vibrações por segundo, nós começamos a perceber a luz. Ela é totalmente visível para nós na faixa dos 790 trilhões. A partir, né, dos 790 trilhões, nós já deixamos de enxergar de novo. Então, nós só enxergamos numa faixa entre 405 e 790 trilhões de vibrações por segundo. Próxima. Então, isso quer dizer que essa seria ali a nossa luz visível, o nosso espectro visual nesta frequência, né? É o que a gente enxerga. Ou seja, acima do infravermelho e abaixo do ultravermelho, a gente não enxerga mais. Só enxerga nesse pequeno ali. Como a gente viu lá, 0,0001%, né, a frequência, ou seja, 0,18 zeros, aí 1%, é o que a gente enxerga apenas de luz visível, com nossos olhos físicos. Próxima. No livro Evolução em Dois Mundos, tem uma explicaçãozinha lá sobre como ocorre a visão no organismo físico, mas eu sintetizei, né, no próximo slide dizendo o seguinte. Próxima. Que os nossos olhos, né, são as janelas que captam as imagens. Então, as imagens entram pelos nossos olhos. Mas é na parte de trás do cérebro que as imagens são interpretadas pelo nosso córtex visual. Então, quando entra a imagem pelos olhos, que é a nossa janela de entrada, vai percorrer pelo nervo óptico essas imagens, vai passar pelo tálamo, que vai fazer a distribuição, e vai jogar lá na parte de trás da cabeça essa informação no córtex visual. Então, na verdade, se fosse falar bem, né, nós enxergamos com a parte de trás da cabeça. Porque é lá que é interpretada a nossa visão, que os olhos captam. Próxima.
Então, o médium, ele, na verdade, vê através da mente. Os olhos apenas captam as imagens. E que, através do nervo óptico, passando pelo tálamo, vai chegar lá no córtex visual, que é atrás da cabeça. Então, nós, na verdade, enxergamos pela nossa mente. É lá que é interpretado toda a nossa visão. Próxima. Como que ocorre a visão, então, no processo mediúnico agora? Então, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele é descrito da seguinte forma, lá no capítulo 18. Próxima. No processo mediúnico, atuando sobre... Isso é a descrição do livro Mecanismos da Mediunidade, do capítulo 18. No processo mediúnico, atuando sobre os raios mentais do medianeiro, o desencarnado, o espírito que está ajudando, transmite-lhe quadros e imagens, valendo dos centros autônomos de visão profunda, localizados no diencéfalo. Eu queria lembrar que lá no diencéfalo é onde se encontra epífise, tálamo. Então, já o André Luiz nos orientando de que a nossa visão, que nós enxergamos, na questão mediúnica, ela tem que chegar nesta região do diencéfalo. Então, peraí. Quer dizer que, quando eu enxergo pelos olhos, o nervo óptico vai levar até o tálamo, e o tálamo vai enviar para o córtex cerebral atrás da cabeça. Isso na visão física. Mas na visão, está aqui, no processo mediúnico, como está descrito ali, o que o perispírito está vendo vai vir e vai chegar também esses quadros, essas imagens, no nosso diencéfalo. Está dizendo, então, que há um caminho no cérebro para que essas imagens sejam interpretadas. Então, nós precisamos, né, entender de que aquilo que nós enxergamos com os nossos... O caminho que faz com os nossos olhos físicos para chegar, né, no córtex visual, também aquilo que o nosso perispírito enxerga vai fazer esse caminho. Isso a partir do diencéfalo. Então, o que os nossos olhos vê, joga no diencéfalo. O que o perispírito vê, vai chegar no diencéfalo. E aí o diencéfalo vai enviar para o córtex visual. É isso que nós encontramos no livro Mecanismos da Mediunidade. Vamos em frente. Próxima. Então, as imagens vistas pelo médium, isso está descrito lá no mecanismo também, podem, pois, serem reais ou plasmadas e projetadas pelo espírito. Então, num grupo mediúnico, o médium participando da reunião, ele pode estar vendo o que o perispírito está vendo, ou os espíritos estarem produzindo imagens e transmitindo essas imagens para o nosso diencéfalo. E depois chega ao nosso córtex visual. Então, podem ser imagens vistas ou plasmadas e projetadas pelo espírito. Ok? Por isso que muitas vezes na reunião a gente fala assim, né, para o espírito: olha que agora você vai ver o que aconteceu com o seu passado. Você está aqui dizendo que você é uma vítima, que você, né, somente sofreu. Aí eles plasmam e mostram. Como está ali, parece, né, no desenho ali, uma espécie de um projetor, mostrando para o espírito: olha o que você fez antes desse momento que você está aqui cobrando agora. Você fez a maldade. Então, eles plasmam e mostram as imagens. E isso também pode acontecer para o médium. O médium pode ver dessa forma também. Próxima. Bom, então vamos ver como é que é esse mecanismo da vidência. Próxima. Então, vamos lá. Então, pediria muita atenção de vocês a partir de agora, porque é aqui que está o grande segredo do nosso entendimento de como funciona
a vidência, né? Vamos falar do mecanismo da vidência. Vamos lá. Primeiro, o mentor espiritual responsável pela preparação do fenômeno da vidência vai se aproximar do médium e vai aplicar forças magnéticas sobre os seus chakras, frontal e coronário. Então, o auxílio dos benfeitores espirituais durante o processo da vidência. Olha o que tem que acontecer, né? Então, primeiro passo, eles vão energizar, colocar energias, forças magnéticas sobre os centros de forças, ou chakras, frontal e coronário. Os impulsos dessas energias eletromagnéticas emitidas pelos mentores são captadas pela epífise. Então, quando eles estão aplicando essas forças magnéticas sobre o chakra coronário, essa energia vai ativar a epífise. E a epífise vai passar a produzir mais melatonina. Tudo isso a gente já falou nas nossas reuniões anteriores, que a melatonina tem um efeito sedativo, que vai ajudar em todo esse processo. Então, ao aplicar força sobre o chakra, forças magnéticas sobre o chakra coronário, ele vai ativar a epífise para produzir mais melatonina. Mas ele também aplicou sobre o chakra coronário. O que acontece daí? Próxima. Então, com uma das mãos, o mentor envia fluidos em direção ao chakra coronário e com a outra mão ao chakra frontal do médium. Isso aqui é uma figura para ilustrar o que nós estávamos falando, ok? Próxima. Bom, dessa forma, o cérebro físico do médium fica energizado por processos fluídicos realizados pelo mentor espiritual. Nós vimos agora há pouco, né, no livro Os Mensageiros e no livro Nos Domínios da Mediunidade, essa ajuda espiritual. Bom, aí o mentor espiritual, uma das atividades, ele vai ter que isolar a parte, né, no córtex cerebral do médium de algumas situações. Então, vamos lá. Então, essas forças energéticas aplicadas no chakra coronário ativam a pineal para produzir mais melatonina. Essa melatonina vai ser direcionada, olha para onde agora? Para o globo ocular físico, isolando-o momentaneamente. Isolando momentaneamente o nervo óptico. Saindo do olho físico em direção ao tálamo, nós temos o nervo óptico, que está levando aquela informação. A melatonina vai agir ali no nervo óptico, isolando o nervo óptico naquele momento, deixando ele sedado. Por isso que o médium fecha o olho e continua enxergando. Por quê? Porque ele não está enxergando com o olho físico, ele está enxergando com o olho do perispírito. E o olho físico vai estar momentaneamente com as suas percepções inibidas. Não vai estar, né, enxergando ali. Próxima. Bom, aí, em seguida, o mentor espiritual, por processos fluídicos, vai aumentar o tamanho do chakra frontal do corpo etérico, alterando dessa forma a sua velocidade. Olha, isso aqui é onde entra agora o porquê que em determinados momentos o médium vê. Por que a mediunidade da evidência não é constante? Porque quando é necessário que o médium venha a enxergar o plano espiritual, os benfeitores espirituais, eles, por forças magnéticas, ampliam o tamanho do chakra frontal. Ele fica maior do que o normal. E nesse momento, com o chakra frontal maior, aqueles filtros do chakra frontal, os filtros que os chakras possuem, vão ficar com as suas telas, né, mais ampliadas, permitindo, então, que visões aquilo que o perispírito está enxergando passem pelo chakra frontal. Então, uma outra medida importante, então, que a gente viu aqui é a ativação do chakra frontal
para o aumento do tamanho desse chakra durante o processo da vidência. Então, nós vimos que é ativado o chakra coronário, que, por sua vez, vai ativar a epífise para produzir melatonina. E é ativado o chakra frontal para aumentar o seu tamanho, dessa forma, permitindo que aquilo que o perispírito esteja enxergando com seus olhos passe a chegar até ao nosso cérebro físico. Permitindo, dessa forma, então, que o médium consiga ver o que o perispírito está enxergando. Então, aqui tem duas figuras, né, ao lado ali, mostrando essa ampliação do chakra frontal. Uma de lado e outra de frente, mostrando essa situação ali. Quando passa essa necessidade, passou aquele momento que o médium deveria ver, o que eles fazem? Vão lá e diminuem. O chakra volta ao normal, o médium deixa de ver. Por isso que no livro dos médiuns está dito lá que a vidência não é constante. Ela é fruto de uma crise, de uma necessidade. Aí também seria interessante falar que tem pessoas que, em determinada situação normal, ela não é médium vidente. Mas devido à forma de vida que ela está levando, totalmente fora dos rumos, assim, da espiritualidade, ela é uma pessoa muito materialista, uma pessoa que só pensa no dia a dia aqui do mundo físico, é uma pessoa que está desviada da parte religiosa. Aí tem muitas situações que os mentores espirituais aplicam essa técnica de ampliar o chakra frontal e a pessoa passa a enxergar, ela passa a ter evidência. Ela não é uma médium propriamente dita. Mas, nesse momento, para chamar a sua atenção, para chamar a atenção da pessoa, para que ela retome o caminho correto, ela é feita essa ampliação do chakra frontal, e aí a pessoa passa a enxergar o plano espiritual. Claro que vai ser um plano espiritual não muito agradável, devido ao nível vibratório que ela se encontra. E aí ela passa a enxergar o plano espiritual, e com isso, ela vai procurar, né, vai se assustar, vai ficar revoltada, vai procurar depois formas de tentar eliminar aquela situação, mas aquilo não vai parar enquanto ela não achar o caminho certo. E aí ela vai para um lugar, vai para outro, vai para outro. Primeiro ela vai querer só expulsar aquilo ali, né, aqueles espíritos que estão presentes na casa. Mas ela vai precisar, realmente, só vai mudar isso quando ela mudar o seu comportamento, começar a seguir uma religião, a se tornar uma pessoa melhor, a lembrar que existe a espiritualidade. Uma vez feito isso, os mentores, benfeitores espíritas vão lá e diminuem novamente o chakra frontal e a pessoa está normal. Volta ao normal quando ela arrumar a sua vida, né? Aprumar-se na vida, como se diz. Próxima. Bom, dessa forma, com o chakra frontal ampliado, permite-se que imagens vistas pelos olhos perispirituais do médium cheguem até o nervo óptico e, através desse, sejam conduzidas até o cérebro físico na parte do córtex cerebral, responsável pela visão. Assim, o médium passa a ver as coisas do mundo espiritual. Temos desenhos e vamos explicar melhor isso aí à frente. Próxima. Então, no livro Missionários da Luz, no capítulo 2, que fala da epífise, diz lá para nós: no exercício mediúnico de qualquer modalidade de efeitos inteligentes, né? A epífise desempenha o papel mais importante. A vidência, a clareaudiência, que nós vamos falar em seguida, são mediunidades de efeitos intelectuais. Então, se elas são de efeitos intelectuais, a epífise tem que desempenhar um papel importante, né? Então, isso nos leva a concluir que na vidência e na audiência, também a epífise tem um papel importante a desempenhar. Ok? Próxima. Outro ponto importante a considerar é que todos os impulsos sensoriais passam pelo tálamo antes de atingir o córtex cerebral. O tálamo é uma espécie de caixinha de distribuição, né, de todos os impulsos.
seja da visão, da audição, do tato, do paladar, menos do olfato. Então, o tálamo também é importante, tanto é importante que o André Luiz há pouco, né, falou para nós, no mecanismo da mediunidade, que o diencéfalo é que recebe toda essa visão, né, do que o perispírito está enxergando. Ok? Próxima. Bom, feito isso, então vamos ver aquele desenho da explicação do mecanismo da vidência. Então vamos lá. À direita ali, nós temos o perispírito do médium. O perispírito médium, eu coloquei dois risquinhos azul ali, está enxergando e joga essa informação, essa visão, para o seu chakra frontal, que o chakra frontal é o responsável pela visão, pela audição e tantas outras informações. É isso que a gente encontra no descritivo do conceito de funcionamento do chakra frontal. Bom, do chakra frontal do perispírito, ele vem em ondas magnéticas mais rápidas até o chakra frontal do corpo etérico. Essa informação, ela vai diminuir a velocidade, as ondas eletromagnéticas vão, a partir do chakra frontal, vão olhando o desenho ali, né? Do chakra frontal, do corpo etérico, até a epífise, ficam numa velocidade menor. Nós estamos vendo duas mãozinhas ali, né? Então, ali, nessas mãozinhas, a gente vê os benfeitores espirituais ativando o chakra frontal do corpo etérico para ele ficar ampliado, para passar mais informações, passar aquilo que o espírito está vendo, né? Essas ondas eletromagnéticas que trazem as imagens, aquilo que o médium está vendo. Com a outra mão, a gente vê ele ativando o chakra coronário. E o chakra coronário, por sua vez, vai ativar, né, a epífise. Bom, quando chega as imagens na epífise, ela vai transformar as imagens em sinal elétrico. Esse sinal elétrico, né, vai até o tálamo e o tálamo vai mandar para o córtex visual. Dessa forma, que chega à nossa mente, à mente do médium, aquilo que o perispírito está vendo. Só que antes tem um processo ali que a gente, né, é importante falar. A epífise sendo ativada, ela vai produzir melatonina. A melatonina está sendo levada até o tálamo, que por sua vez o tálamo envia essa melatonina para o nervo óptico. Eu coloquei ali uma paredinha, né, um tijolinho ali, mostrando-lhe que aquilo que vem da visão física, pelo nervo óptico, ele vai ser interrompido em determinado ponto do nervo óptico. Por quê? Porque nesse ponto ele está sendo sedado, ali está recebendo uma carga de melatonina, e dessa forma vai isolar a nossa visão física. Porque se nós olharmos a visão física, como é que funciona, ela está naquela linha azul. Então, a linha azul é que, né, a visão física vem pelos olhos, chega no tálamo e o tálamo joga ela para o córtex visual. Como tem essa paredinha ali, não está chegando nada de visão física. Porém, a gente pode detectar ali que as imagens estão sendo transformadas em sinal elétrico e aí segue o caminho normal, como que se fosse a mesma coisa que tivesse vindo da visão física. Só que agora está vindo o que o perispírito está vendo. Então, esse é o mecanismo da vidência. O que está ocorrendo de diferente aí nessa situação? O chakra frontal está ampliado para que as informações que estão vindo do perispírito consigam passar, né? Tudo que o espírito está vendo consiga passar, e uma vez que tudo que passou chegou na epífise, a epífise transforma em sinal elétrico, e o sinal elétrico vai para o tálamo, e o tálamo envia para o córtex cerebral, normalmente. Então, esse é o mecanismo da vidência. É dessa forma que a situação acontece. Próxima. Conclui-se, então, que o fenômeno da vidência, clarividência, é uma atividade extrasensorial, que está ocorrendo além dos sensórios físicos, ou seja, a vidência está vindo
pelos olhos pelos sensórios espirituais, perispirituais ali, né? Para chegar na nossa parte do córtex visual, no nosso cérebro, para nós ter consciência daquilo que o perispírito está vendo. Próxima. Aqui eu fiz um outro desenho para ver se ajuda no esclarecimento, né? Então, tem que haver o isolamento do nervo óptico para que a visão física não atrapalhe a visão espiritual. Então, nesse momento, é onde entra a epífise, que vai isolar a epífise e a melatonina, né? Que vai isolar o nervo óptico, fazendo uma espécie de barreira lá que eu coloquei, né? Aí, tudo que o nosso perispírito está vendo vai chegar ao tálamo, e o tálamo envia para o córtex cerebral responsável pela visão, normalmente. E aí nós estamos vendo pelo perispírito. Ok? Próxima. Existe uma situação dessa, uma explicação dessa, no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 12. Vamos ver o que está acontecendo lá. Próxima. O Raul, uma explicação, né, que o André Luiz narrando para nós. O Raul Silva é o dirigente encarnado da reunião. E ele recomendou, né, aos médiuns de evidência e de audição que estivessem presentes ali naquela reunião, para que fossem preparados, né, para aquele momento ser exercitado a vidência. Então, aí vamos reparar em seguida que 3 médiuns, Celina, Eugênio e Castro, começaram a exercitar a sua vidência. Aí o orientador espiritual Clementino, o André Luiz narrando, consagrou-lhes maior carinho, aplicando passes na região frontal. Naquele momento, então, o Clementino estava ampliando o tamanho do chakra frontal. Nosso amigo esclareceu, então o Clementino, né, esclareceu, aliás, o Aulo esclareceu dizendo, o nosso amigo esclareceu assim dela, o Clementino procura ajudar os nossos companheiros de mediunidade, favorecendo-lhes o campo sensório. E aí ele arremata dizendo, não lhes convém por agora a clarividência e a clareaudiência demasiado abertas. Há que se dosar as observações. Claro que eu recomendo vocês olharem esse capítulo 12 dos Domínios da Mediunidade, que a gente vai, no decorrer, daí ele vai explicar que todos eles vão estar no mesmo ambiente vendo coisas diferentes. E cada um, né, dentro também da possibilidade que ele pode ir naquele momento ali. Ok? Edivaldo? Diga, Edson. Eu vou trazer algumas questõezinhas que colocaram aqui, tá? Fazer uma pausa aí, tá ok? Sim, porque nós vamos mudar de assunto, né? Já encerramos a vidência ali, né? Então tá bom. Vamos lá, Marília. Meu pai desencarnou há 14 anos em Curitiba. Eu estava em Porto União dormindo, sonhando que estava atrás dele. Queria acompanhá-lo e ele não permitia. Meu marido veio me acordar, me informando do seu desenlace. Essa situação, aí já entramos na questão da emancipação né, do nosso espírito. Por quê? Porque na vidência, fosse intuitiva, seria o seu pai vindo te informar do desencarne, ou informar que não deveria. Nesse caso, ele caracteriza, pelo que eu li aqui, que você dormiu e foi até ajudar o seu pai no desenlace dele. Você estava presente, auxiliando ele naquele momento, junto com as equipes espirituais. E quando você estava tendo essa vivência, né, esse sonho muito nítido,
E ele dizendo, eu agora vou e não volto mais, você tem que voltar, você vai continuar. Então, você estava tendo essa informação dele, quando você foi acordado. Então, isso denota ser uma emancipação, né, do teu espírito, do teu perispírito, que foi em direção onde o seu pai estava e que estava até auxiliando ou se despedindo dele naquele momento, e ele te informando. Então, esse caso é uma emancipação e que trata-se veio em forma de sonho depois. Nós vamos tratar do sonho já em algum momento próximo aí já nos estudos, ok? A vidência intuitiva é muito frequente. Na verdade, ao tempo todo, nós podemos ter essas informações à nossa volta. O que a gente precisa, a gente vai estudar muito isso na reunião próxima, nós precisamos melhorar a nossa intuição para nós conseguirmos entender melhor tudo aquilo que tem chegado até nós. Então, a vidência intuitiva, ela é muito frequente, mas nós não temos percebido isso. Médium de vidência, né, eu diria assim que ele tem que vir com aquela mediunidade, ou desenvolver a mediunidade especificamente. E a vidência intuitiva, ela é inerente a todo mundo. Todas as pessoas podem desenvolver ou ter a vidência intuitiva. O que basta é melhorar essa vidência intuitiva, melhorar a nossa intuição para nós conseguir distinguir essas intuições que vêm de diversas formas, né? Também tinha lido que a clarividência pode ser desenvolvida pela vontade do médium. Sim, nós falamos que toda a clarividência, ou a vidência, que é a mesma coisa, pode ser desenvolvida. Mas, como foi colocado para nós, né, por Kardec lá, é de se esperar que nós tenhamos o desenvolvimento moral e espiritual para que a vidência seja desenvolvida. Porque se nós não tivermos com a nossa moral, com o nosso espiritual desenvolvido, nós vamos enxergar aquilo que estiver ao nosso nível vibratório, que não é conveniente. Gostaria de fazer uma pergunta. Existe a possibilidade de enxergar dois planos ao mesmo tempo? Existe, porque quando você está enxergando pelos olhos do perispírito, você vê o físico e o espiritual ao mesmo tempo. A nossa visão física nos limita a ver só o plano físico. Por isso que quando acontece a vidência mediúnica, é feito o isolamento do nervo óptico. Por quê? Porque para o perispírito, ele não está enxergando só o plano espiritual, ele está enxergando o físico ao mesmo tempo. Então, na verdade, seria o espectro de visão estaria bem aumentado. Quando nós temos a visão física, o espectro de visão é bem diminuto. Na espiritual, além de ser muito maior, enxerga o físico ao mesmo tempo. Então, na visão, na mediunidade de evidência, nós enxergamos os dois planos ao mesmo tempo. Sempre acreditei que a clarividência era um fenômeno não mediúnico. Seria da parte anímica do médium, faculdade de ver acontecimentos do médium, material e a evidência de ver espírito no mundo espiritual. Então, é isso que eu expliquei no começo, Ulisses. Kardec, ele coloca para nós que a clarividência sonambúlica, então ele deixa bem claro para nós, vidência sonambúlica, clarividência ou vidência sonambúlica, ela não é mediúnica. Mas quando ele chama só de clarividência ou de vidência, ele deixa como sinônimos, como termos iguais. Clarividência é a pessoa que consegue ver espíritos por ato mediúnico. E a clarividência sonambúlica é quando há o desprendimento do nosso perispírito, há um desdobramento, uma emancipação, o perispírito vai, enxerga o plano espiritual, grava aquilo na mente perispiritual que vem e traz isso para o físico. Isso é anímico, né? Isso não é espiritual. Então, quando
É por isso que eu quis fazer essa distinção já de início, lá no começo, justamente porque é comum as pessoas acharem que evidência é uma coisa e clarividência é outra. Então, Kardec deixa isso bem, bem claro nas obras, que vidência e clarividência, apenas esses termos, se trata de mediunidade. E clarividência sonambúlica e dupla vista não são mediunidades, são desdobramentos, são emancipações, e é de caráter anímico, daí a informação que traz, ok? Quando estamos dormindo, não é mediunidade. Por quê? Porque naturalmente o nosso perispírito, ele se desdobra, se desprende quando estamos dormindo. E aí é uma emancipação. E emancipação é quando nós irmos ao plano espiritual. Então, a mediunidade é quando o plano espiritual interfere no mundo físico. E, nesse caso, é nós interferindo no mundo espiritual. Então, nesse caso, quando estamos dormindo, nós emancipamos, vamos ao plano espiritual, não é mediunidade. Ok? Então, vamos em frente. Bom, a audiência, ou clareaudiência, é a mesma coisa, então, né? São termos, audiência e clareaudiência, termos que querem dizer a mesma coisa. Kardec, né, deixa claro isso para nós. Próxima. Então, no Livro dos Médiuns, segunda parte, questão 65, diz lá que os médiuns audientes são aqueles dotados da faculdade de ouvir os espíritos. E quando como é mediúnico, só o médium ouve, só ele que vai ter aquela interpretação do que o espírito está dizendo, né? Essa voz, às vezes, é uma voz íntima, que se faz ouvir bem no interior do médium, e outras vezes é uma voz exterior, é como se alguém estivesse ao lado falando. É como se alguém, ou às vezes, fala no interior da nossa cabeça, ou está falando ao lado. Como se fosse uma outra pessoa ali junto de nós, né? Tem muita coisa que é muito parecido aqui com o que nós falamos da vidência. Então, a gente vai citar para vocês entenderem. Como é esse caso aqui, ó. Há pessoas que gostam dessa faculdade em estado normal e outras que precisam se exteriorizar, né? Próxima. Então, nós já explicamos. E alguns precisam se concentrar, né, para fazer isso. Outros não. Próxima. Aí, quando acontece da pessoa desdobrar, desprender-se, entrar no estado sonambúlico, né, e ir para o plano espiritual e ouvir os espíritos lá, aí passa a ser audiência, né, no caso ali, sonambúlica, e daí é anímico, daí não tem nada a ver com mediunidade. Ok? Bom, os médiuns audientes, a mesma situação, é tudo questão de padrão vibratório. Nós entramos em sintonia com os espíritos por padrões vibratórios. Aqueles que estão no mesmo padrão, na mesma faixa vibratória, nós temos uma facilidade de se aproximar, de se entender com eles. Então, os médiuns podem entrar em conversação com espíritos que são agradáveis, espíritos bons, que vão trazer apenas informações boas e sensações boas. Mas, se a nossa vibração não é adequada, e somos médiuns audientes, nós poderemos começar a ouvir espíritos que ainda estão num estado que não são bons, e poderão começar a falar coisas desagradáveis, falar coisas que assustam, coisas inconvenientes para nós. Próxima. Então, no Livro dos Médiuns, segunda parte, na questão também 167, né? O médium audiente acredita que está ouvindo pelos ouvidos físicos, quando na realidade está ouvindo pelos ouvidos do perispírito. Próxima. E aí, quanto mais ele fecha o ouvido, melhor ele vai ouvir, porque não é os ouvidos físicos que estão sendo, né, nesse momento, que estão trazendo esse som para
o interior do nosso cérebro, né? Próxima. Aquela mesma situação, a audiência não é constante. Próxima. Essa faculdade, então, é raramente constante, né? Ela é sempre efeito de uma crise momentânea. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, questão 67. É providencial que não seja constante, porque senão iria perturbar o nosso dia a dia, né? E atrapalhar a nossa vida. Nós estamos sempre rodeados de espíritos e ouvir eles o tempo todo iria perturbar e embaraçar as nossas ações do dia a dia. Não iríamos nos achar livres, né? A questão do espectro da audição também varia de médium para médium. Próxima. Então, no mesmo ambiente, 2, 3, 4 médios podem estar ouvindo situações diferentes, dependendo do recurso de cada médium. Então, alguns podem ouvir mais, outros menos, um outro padrão vibratório, né? Vibratórios diferentes, ok? Próxima. A mesma coisa, existem graduações, então tem médios que vai ouvir menos, outro um pouquinho mais, e outro vai ouvir muito mais do que está ocorrendo naquele momento, no mesmo ambiente do plano espiritual. Próxima. Aqui é a questão do espectro de audição física. Nós conseguimos ouvir tudo que está com maior de 20 vibrações por segundo até 20 mil vibrações por segundo. O que está abaixo de 20 vibrações por segundo ou acima de 20 mil vibrações por segundo, nós não ouvimos. Ok? Próxima. Aqui é só a explicação, então, né? Esse é o nosso espectro auditivo, entre 20 e 20 mil. Para baixo, os intrassons ou ultrassons, acima, né? Nós não ouvimos com os nossos ouvidos físicos. Próxima. Então, aquela questão que a gente consultou, Evolução em 2 Mundos, para explicar como ocorre a audição no organismo físico. Então, o André Luiz descreve para nós, nesse capítulo 9, e eu fiz um resuminho bem rápido e coloco ali no próximo slide. Próxima. Então, nós, aqui está invertido, vamos ler o número 1 que está abaixo ali. Os ouvidos são as nossas portas de entrada, que captam o som. Através da cóclea, né, do nervo auditivo. Tal. E é lá no interior do nosso cérebro que os sons são interpretados pelo córtex auditivo. Então, é semelhante à nossa visão. A nossa visão são os olhos. E para o som, são os ouvidos. Então, os ouvidos são as portas que captam o som. E no interior do nosso cérebro, no caso da visão, é atrás da cabeça, né? E no caso da audição, é ao lado do cérebro, ali onde está apontando, é onde nós temos o córtex auditivo e é ali que os sons são interpretados. Próxima. Então, o médium também ouve através da mente, como nós tínhamos já visto anteriormente. Próxima. Então, vamos ver como é que ocorre a audição no processo mediúnico, que está explicado no capítulo 18 do livro Mecanismos da Mediunidade. Próxima. Então, no processo mediúnico, atuando os raios mentais do medianeiro, o desencarnado lhe comunica vozes e sons utilizando-se da cóclea, parte interior do ouvido. Então, já onde está a saída do nosso nervo óptico, o nervo auditivo, ali é que vai ser feita a interrupção, né? Onde a melatonina vai chegar, interrompendo o nervo auditivo, e a partir dali já depois onde vai chegar os sons vindos do perispírito para serem interpretados no nosso córtex auditivo. Próxima. Vamos ter lá os sons, né, o médium sendo preparado, né, os sons ouvidos pelo médium podem ser reais ou plasmados e projetados pelo espírito. Pode ser algo que ele queira que você ouça, mas que não está sendo
naquele momento, ao vivo ali. Vamos imaginar assim, algo gravado, ele vai mostrar para você algo que seja importante que você ouça. Próxima. Vamos ver como é que é esse mecanismo da audiência. Próxima. Vamos lá. Mentor espiritual, que é responsável dessa preparação do fenômeno da audiência, vai se aproximar do médium, aplicar forças magnéticas sobre o chakra frontal e coronário. Mesma coisa. Da vidência. Os impulsos dessas energias eletromagnéticas captados pela epífise, então, vai fazer com que haja produção maior de melatonina. Próxima. Aqui a figura mostrando, né, ilustrativa, com uma mão mentor ativa o chakra coronário e com a outra mão ele ativa o chakra frontal. Próxima. E assim o cérebro físico do médium fica energizado por processos fluídicos realizados pelo mentor espiritual. Próxima. Aquela mesma situação, essas forças energéticas aplicadas no chakra coronário vão ativar a pineal, que vai produzir mais melatonina, e essa melatonina agora vai ser direcionada para o centro coclear, isolando momentaneamente do nervo auditivo. E aí, os sons, a condução dos sons, com o nervo auditivo isolado, vai vir, né, e vai entrar, fazer aquele caminho pelo tálamo, o tálamo para o córtex auditivo, onde temporariamente daí o médium passa a ouvir pelo perispírito. Próxima. O processo também tem a ver com o chakra frontal. O chakra frontal é o responsável pela visão, pela audição então, e outras sensibilidades que nós temos, né? Mas a audição e a visão são as principais. Então, por processo fluídico, vai se alterar o tamanho do chakra frontal, permitindo, então, que o médium ouça aquilo que o perispírito está ouvindo naquele momento. Próxima. Então, permitindo, então, que sons percebidos pelos ouvidos perispirituais do médium cheguem até o nervo auditivo, físico, e através desses sejam conduzidos até o cérebro físico, na parte do córtex cerebral responsável pela audição. E assim o médium passa a ouvir o plano espiritual, né? As coisas que estão acontecendo no mundo espiritual. Próxima. Aí vem aquele slide da explicação do mecanismo da audiência e da clareaudiência. Então, aquilo que, à direita, onde está, né, o primeiro, ali, o perispírito do médium. Então, aquilo que está entrando no ouvido do médium vai até o chakra frontal, isso vai vir em espécie de ondas eletromagnéticas até o chakra frontal do corpo etérico. A partir do corpo etérico, muda a velocidade das ondas eletromagnéticas. Ali a gente vê as mãos ativando o chakra frontal, aumentando o seu tamanho. A outra mão ativando o chakra coronário, e ativando o coronário vai ativar a epífise, vai produzir melatonina. A melatonina isola o nervo auditivo, e as ondas eletromagnéticas que chegou na epífise vão ser transformadas pela epífise em sinais elétricos, e vai até o tálamo, e o tálamo vai enviar ao córtex auditivo, fazendo então que tudo que o perispírito está ouvindo seja ouvido por nós, pelo médium, né? Ok? Próxima. Então, nesse processo fluídico, o mentor está enviando seus fluidos de ligação ao chakra frontal do corpo etérico do médium, e após, né, vai desativar a audição física, permitindo, assim, então, que tudo que o perispírito está ouvindo na dimensão espiritual, que até então era inaudível, chegue ao córtex cerebral na área auditiva, né? É o mesmo desenho, só que de outra forma, né? Então, conclui-se que também no fenômeno da audiência envolve uma atividade extrasensorial que está além dos sensórios físicos. Por quê? Porque está vindo, no fenômeno da audiência, aquilo que o nosso perispírito está ouvindo, está chegando no nosso cérebro físico. Ok? Alguma questão, Edson?
Meu querido, esse aí é o último slide, né? Depois nós já vamos para o nosso... Esse é o último. Eu me lembrei aqui, Edivaldo, vamos ver se eu não estou falando besteira, mas lá no Caminheiros, quando você, eu não sei se foi nesse módulo, se foi em outro, que você falava daquelas substâncias químicas que às vezes as pessoas usam para, não sei se é para dilatar o chácara, para poder ter visões do plano espiritual, ou para romper aquela tela de proteção, né? Eu não sei se é nesse aí ou se é no outro, mas do risco que isso aí provoca, né, da pessoa ter isso aí. Bom, isso nós falamos quando nós tivemos um estudo sobre chakras. Ah, tá. Né? Mas vamos dar né? Existem certas situações, certas substâncias químicas que podem alterar essa situação da audição e da visão do plano espiritual. Todo chakra, todo centro de força, ele tem uma tela de proteção dos centros de forças, dos chakras. Essa tela, nesse caso, o que os espíritos estão fazendo? Quando eles aumentam o tamanho do centro de força, a tela aumenta também. Deixa eu acertar a mão aqui. Então, a tela ela aumenta a passagem, quando você aumenta o tamanho. E isso é uma técnica usada pela espiritualidade. Porém, existem certas substâncias químicas e certos rituais utilizados que, em vez de aumentar o tamanho do centro de força, rompe esses filtros, essas telas, deixando a passagem livre. Então, vamos dar um exemplo da pessoa que é alcoólatra. O álcool, quando usado por muito tempo e em grande quantidade, ele chega um momento em que ele danifica essas telas, no caso do chakra frontal, e aí a pessoa começa a ter visões. Quantas pessoas a gente já viu que, por ser alcoólatra, passam a ter visões, começam a ver coisas horríveis. Só que isso daí não tem volta, porque foi destruído esse filtro sem aumentar o tamanho do chakra frontal. O que foi é tirado o filtro que existia. Nós vimos lá no começo que os centros de força têm filtros. Então, eu dei o exemplo do álcool, mas o uso de drogas, essas drogas comumente aí, né, que o pessoal usa, a maconha, né, entre tantas outras aí, isso também, o uso exagerado também vai fazer com que, o uso contínuo, vai fazer com que haja esse rompimento dessa tela. E aí a pessoa passa a ver. Existe um chá chamado chá de ayahuasca, que ele é usado para as pessoas terem, ele chama de mirações. Você toma o chá e passa a ter mirações, você começa a ter visões do plano espiritual. Esse chá, ele faz um efeito como se fosse aumentar o espaço da tela, mas sem aumentar o tamanho do chakra. Aí ele aumenta o tamanho por um período, enquanto o chá está fazendo efeito, a pessoa passa a ter mirações, ela passa a ver o plano espiritual. Só que o uso desse chá, também, de forma contínua, faz com que uma hora que ele aumenta e não volta mais. Ele laceia, né? E aí esse filtro, e aí a pessoa passa a ter visões do plano espiritual. E aí agora vamos pensar, uma pessoa que usa drogas, uma pessoa alcoólatra, uma pessoa que ainda não desenvolveu a moralidade, a espiritualidade, o que ela vai ver do plano espiritual? Ela vai passar a ver aqueles seres que vivem nos umbrais, aqueles seres mais inferiores, aqueles que estão em sofrimento grande, aqueles que criam, né, a gente no plano espiritual, se transforma, a aparência do nosso perispírito é aquela que a gente cria mentalmente. E esses seres inferiores, às vezes, eles criam imagens horríveis de si próprio. E são esses que esses irmãos passam a ver. Por isso, tem que se ter cuidado. Por isso é recomendada a moralidade e a espiritualidade nossa.
Então, nesse caso, que nós estamos falando da vidência e da audiência, os espíritos momentaneamente aumentam o tamanho do centro de força. Certo. Quando passou aquela crise necessária, né, de ouvir ou de ouvir, eles tornam o tamanho normal do chakra frontal, sem romper a tela. Legal. Né? Muito bacana, muito bacana. Essa aula já foi feita, é sobre, né, centros de força, e é só recuperar o vídeo ou procurar o material, está aí. Ah, lá no YouTube, nós já gravamos ano passado essa? Isso, exatamente. Legal, então. É isso que você lembrou. Mas eu acho que essa aqui eu não tinha assistido nem no Caminheiros ainda. Essa sobre essa não havia dado tempo para nós. Nossa, muito bacana, muito bacana. Tanto esclarecimento, o pessoal está comentando aqui, muito legal. E eu, ouvindo você, eu ficava pensei também lá na psicofonia, né? Porque eu digo assim, pô, audiência, psicofonia, mas não tem nada, são coisas totalmente distintas, porque aqui você só ouve, né? Você não está oferecendo o teu sistema de audição para falar para o... Isso, são coisas diferentes. São coisas diferentes. E a gente, à medida que a gente vai participando dos estudos e vai vendo, a gente vai identificando. É muito, muito legal mesmo. Esse estudo desse ano sobre o mecanismo, eu acho... Nossa, é fantástico. O pessoal está comentando aqui, é fantástico mesmo. E aqui, meu querido, aqui, ó, aí ficou para você dar a dica da próxima. Mas já vamos fazer já o convite, né? Para o pessoal não esquecer. Então, dia 3 de junho, nós estaremos novamente com o nosso estudo, falando daí sobre mecanismos da inspiração e da intuição. Como que... Eu falei agora há pouco, numa resposta para a Sandra, que nós temos que melhorar a nossa intuição. Todos nós somos médios de intuição. Como melhorar a intuição? O que fazer para melhorar a intuição? E uma vez que eu melhoro a intuição, eu posso ser médium, como a gente já viu, né, de psicofonia intuitiva, médium de psicografia intuitiva. Agora nós vimos aqui médium de vidência intuitiva. Então a intuição ela é muito importante para nós. Assim como podemos ter pensamentos chegando a nós, podemos ter imagens, várias situações. Então, é importante nós falarmos da questão como funciona a intuição, desse mecanismo. Mas vamos aproveitar e falar da inspiração também. Será que tem diferença entre inspiração e intuição? Muitas pessoas acham que é a mesma coisa. Será que é? Então, eu convido a todos para estarem conosco no dia 3 de junho, para nós falarmos desse tema. E também não deixa de ser fascinante, né, Edson? Com certeza. Nossa, especial. Ó, eu vou pôr aqui, não vou conseguir pôr tudo que o pessoal está comentando. Ah, não, mas aqui... não era da Leia que eu ia pôr, mas... Mas a Leia tem um peso importante. Viu? Não, sim, mas aí vão dizer que eu estou puxando a brasa para minha sardinha ou a sardinha para a brasa. Eu queria pôr aqui do Sérgio, ó, que eu achei muito bacana, do Sérgio. Ó, Sérgio, exatamente isso. A gente tenta, esse estudo, com esses desenhos que a gente faz, é exatamente o que a gente quer fazer. Ser bem claro, ser direto e facilitar o entendimento, né? Então, é isso que a gente está buscando, estudando e debatendo, para quanto mais nós pudermos ser exatamente isso que você falou, é o objetivo maior nosso, né? Olha aí. Obrigado, Maria Isabel. Que todos nós sejamos abençoados, né? Olha o recado do Carlos aí. Aqui do Carlos, a partir de junho eles vão estudar o problema do ser, do destino e da dor. Olha que livro maravilhoso, né, Edivaldo? Muito importante. Na quinta-feira. É um livro muito interessante do Leon Denis, né? Muito bacana. Então tá, meu querido. Muito bom estudo. Obrigado, Edivaldo. Até 3 de junho. E aí tem vários aqui, depois o Edivaldo vai olhar com todo carinho, todos os comentários. Eu vou pedir, Edivaldo, aí para você, então, já fazer a nossa prece final e depois você faz as tuas despedidas aí dos teus amigos queridos aí. Com certeza. Então, vamos, nesse momento,
agradecer essa oportunidade que foi tão importante para todos nós, estudarmos sobre a mediunidade, que é uma das grandes ferramentas que foi nos fornecida para que auxiliasse nesse processo evolutivo nosso enquanto encarnados. Quanto mais entendermos como funciona a mediunidade, mais nós poderemos aproveitá-la. Então, vamos agradecer a oportunidade, fazendo uma prece. E tem uma prece muito especial, porque nós como médiuns, nós somos intermediários, somos instrumentos. E nesse momento também, o nosso planeta está passando por uma situação, uma crise, né? Uma pandemia. E nesse momento, o mundo precisa muito de agentes do bem, precisa muito de trabalhadores que ajudem, que venham a somar. E tem uma prece que fala muito, mas muito sobre isso. Prece muito conhecida, mas que ela diz tudo sobre o que nós precisamos fazer nesse momento. Vamos a ela. Oremos. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie o amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido quanto compreender, ser amado quanto amar, porque é dando que recebemos, porque é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Nosso muito obrigado a todos. Desejamos uma paz imensa para cada um, no seu individual, uma paz no seu lar, uma paz aonde você estiver. Seja um instrumento de paz, né? Podemos ir para os abraços, Edson? À vontade, Edvaldo. Pode ficar à vontade. Então, nós queremos mandar um abraço muito, mas muito especial para todos esses irmãos que nós vamos, a partir de agora aqui, né? Nós temos abraço para nossos irmãos de Juazeiro, da Bahia, Barbacena, Minas Gerais, Contagem, onde está lá o Guilherme, a Adriana, né, Minas Gerais, a Yolanda, em Belo Horizonte, nossos queridos amigos aqui do litoral do Paraná, de Paranaguá, a Bia, né, o Lício, o Eduardo, a Valdete, entre outros ali, né? Tantos irmãos queridos que tem ali. Em Matinhos também, tantos irmãos que sempre estão conosco, são irmãos do coração, irmãos de Pontal do Paraná, de Guaratuba. Também temos irmãos em Ponta Grossa que sempre estão conosco. São Mateus do Sul, também uma cidade que a gente sempre está mais próxima. União da Vitória, Porto União, Três Barras, tudo Santa Catarina agora, né? Canoinhas, Concórdia, Papanduva, Itaiópolis, Poço Claro, pessoal do Poço Claro, né? Mafra, Itapuá, Araquari, Balneário Pissarras, Florianópolis, Palhoça, Rio do Sul, Brasília, também temos irmãos que nos assistem, em Redenção do Pará, também a nossa audiência lá é grande. Também temos os irmãos de Los Angeles, nos Estados Unidos, em Portugal, e não podíamos esquecer os nossos irmãos aqui de Curitiba, né? Nossos irmãos aí do Caminheiros, do Mensageiros da Paz, do Fraternidade, do Capo,
do Luz do Evangelho, Semeador da Verdade e tantas outras casas que estão conosco sempre. Um abraço muito apertado a todos vocês. Não sei se você falou Niterói ali. Não falei. Walter, ele pôs ali de Niterói, ó. E tem mais um irmão que é de Minas Gerais também, que ele colocou no começo ali. Colocou, então. E alguns que talvez a gente não tenha passado, mas todos recebam o nosso carinho, a nossa gratidão, né, Edivaldo, por estarem com a gente aí, dando ânimo, que é tão gostoso. Então, Walter, tenho certeza que na próxima você vai estar na lista aqui, nossa, aqui também. Ó, aquele abraço, né, Edivaldo? Edivaldo, para você abraço também. Muito apertado em todos. Beijo na família toda aí, na Josiele, nos netos, nos filhos, tá bom? E até 3 de junho. 3 de junho. Se Deus quiser. Tá bom, meu amigo? Ó, um abraço. Beijo a todos. Um abraço, Edson, e você também. Tchau, gente. Até. Tchau.